O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Carmino de Souza, que é secretário de Saúde da cidade de Campinas, no interior paulista. Ele nos fala aí sobre as ações em Campinas no combate ao coronavírus. Estamos dando um giro pelo interior de São Paulo, pelas grandes cidades do interior de São Paulo, né? Ribeirão Preto, agora Campinas. Bom dia, secretário. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Sim, secretário, bom dia. Quem fala agora é Lilian, tudo bem? Tudo bem, Lilian, à disposição de vocês. Secretário, o senhor podia passar um cenário geral de infectados e de mortes que já o município de Campinas teve até na data de hoje, por favor? Posso sim, deixa eu abrir aqui os números de hoje. Me deem 30 segundos e eu já vou abrir. Tá bom. Porque a gente controla, todos esses dados aqui são controlados pelo menos 2 vezes por dia. E hoje de manhã, um minutinho, já vou passar para vocês. Os dados de hoje de manhã, nós temos 503 óbitos, nós temos 28 óbitos em investigação, temos cerca de 21 mil casos já descartados, nós temos 667 casos de síndrome respiratória aguda grave em investigação, nós temos 12.427 casos confirmados, 430 pacientes internados. Esses internados não são em UTIs, são em UTIs e em enfermarias. E nós temos casos já recuperados de 10.500 casos. E casos em isolamento domiciliar confirmados, mas bem em isolamento e monitoramento domiciliar, 1.079. Então, esses são os números de hoje de manhã que nós estamos divulgando e nós controlamos esses números pelo menos 2 vezes ao dia. Secretário, qual que é a taxa de ocupação aí dos leitos de UTI, né? Reforça para a gente esses números. Quais são as medidas para ampliar o atendimento à população infectada aí pela Covid-19? Nós fizemos um esforço enorme de ampliação de leitos. Nós temos mais de 350 leitos exclusivos de Covid aqui na cidade. Para ter uma ideia, antes da epidemia, nós tínhamos 90 leitos conveniados de UTI pelo município, para tudo, né? Esse número hoje é de 56, estou falando do município. O município de Campinas, à semelhança de outros, eles têm uma gestão do município e tem uma gestão estadual. Então, esses leitos que eu estou colocando não incluem o complexo hospitalar da Unicamp, né, o Hospital de Clínicas da Unicamp, e não inclui o ambulatório médico de especialidades, que foi transformado numa unidade Covid. Mas, em relação aos leitos de UTI Covid, eu estou somando todos eles. Nós estamos somando os de gestão municipal, nós estamos somando os de gestão estadual e privados. Isso junto vai acima de 350 leitos. A taxa de ocupação de ontem foi de 87%, sendo um pouco superior a 90% na área pública e em torno de 83% na área privada. Nós já tivemos situação pior do que essa. O que a gente tem observado é uma redução da pressão sobre os leitos de UTI e sobre as portas, né? Então, um número um pouco decrescente de casos, uma menor quantidade de casos muito graves, que ocupam UTI rapidamente, né? Mas ainda um número alto e um certo platô de casos nas últimas 2 semanas. Secretário, o Hospital de Campanha de Campinas começou a receber pacientes da região de Campinas. Como é que essa ação pode ajudar a cidade a dar suporte à população infectada? Como que é feita a transferência do paciente? Nós não estamos mandando pacientes para São Paulo. Nós nunca tivemos aqui em Campinas um transporte sanitário muito robusto, porque a cidade praticamente ela cuida de todas as alternativas
médicas, com algumas exceções, como eventualmente transplantes, não que não faça, mas às vezes o doador está em São Paulo e o paciente vai para São Paulo. Mas normalmente todas os procedimentos médicos de Campinas são feitos em Campinas. Então, nós não temos transferência para esse hospital de campanha do Ibirapuera em São Paulo. Quem tem transferido, e eu não sei exatamente a quantidade, são outros municípios da região de Campinas ou de outras regiões, como Jundiaí, Bragança e agora Piracicaba, para o hospital de campanha. Nós temos o nosso hospital de campanha, que foi montado em parceria com uma organização não governamental chamada Expedicionários da Saúde e que foi responsável por 84 leitos num hospital de campanha e mais adaptação de 38 leitos dentro de um hospital, que é o nosso Hospital Ouro Verde. Então, nós temos como leitos, entre aspas, dentro do conceito de hospital de campanha, aproximadamente 120 leitos de retaguarda. Agora, nós não usamos e provavelmente não precisaremos usar os leitos que foram disponibilizados em São Paulo para a região de Campinas. Sempre é colocado, da forma com que é colocado às vezes na imprensa, dá a impressão de que os pacientes são de Campinas. Quero dizer que não teria nada de errado em usar, é que nós não precisamos até o momento e o nosso transporte sanitário ele não é montado para fazer esse transporte intermunicipal. Então, nós temos 3 sistemas de transporte aqui, mas nenhum deles é muito robusto para fazer essas transferências. Essas transferências, quando você de Campinas, né, é claro que cada cidade tem uma distância, mas o nosso cálculo é que para você levar um paciente para lá, isso levaria aproximadamente 2 horas, mas para trazer o paciente de volta, isso poderia levar 5, 6 horas, o que ocuparia uma ambulância por um período muito longo, praticamente deixaria de ter ambulância por um dia inteiro. Mas acho que foi uma boa iniciativa do governo do estado, algumas cidades estão usando, que tem transporte sanitário robusto, né? A gente sabe que muitas cidades, e é natural, né? O Sistema Único de Saúde, ele é um sistema hierarquizado, descentralizado, de modo que municípios menores, às vezes, têm um transporte sanitário muito robusto e não oferecem todos os procedimentos, principalmente aqueles que são de alta complexidade. Então, são municípios que naturalmente já usam Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto e outras cidades como polos de referência para determinados procedimentos. Ô secretário, por favor, a gente acabou de fazer uma entrevista com o secretário de Ribeirão Preto e, infelizmente, ele falou que hoje voltou, né? Teve um retrocesso a cidade de Ribeirão Preto e voltou para a fase vermelha, onde se fecharam todos os comércios e tudo que iria abrir, né, na fase amarela. Como é que está hoje a situação de Campinas? Ela está tendo, ela já teve esse retrocesso ou tem o perigo de ter esse retrocesso da fase amarela ou voltar para a fase vermelha? Não, nós estamos na fase vermelha. Eu acho que a região de Campinas, a região de Ribeirão Preto, tem situações muito parecidas, né? Nós estamos na fase vermelha, portanto, o comércio não essencial está todo fechado e nesses 4 meses, nós começamos o nosso distanciamento social ali, né, no dia 13 de março. Portanto, 15 de julho, nós estamos com mais de 4 meses de quarentena aqui na cidade. Nesse período, apenas 2 semanas que nós estivemos na fase laranja, que o comércio ficou parcialmente aberto. Nem todos abriram. E a semelhança do que aconteceu em Ribeirão Preto, eu estava ouvindo a entrevista do Sandro, aqui também teve um movimento muito grande nas ruas, e não é só uma questão de quantidade de pessoas, né? O que nos chamou muita atenção foi a presença de, por exemplo, idosos frágeis em filas de loja para pagar carnês de lojas, famílias com crianças. As crianças têm que ficar em casa. Esse ano, as crianças não adoeceram, nós não tivemos esse ano a sazonalidade da doença respiratória da infância, porque elas ficaram em casa, né?
Então, tirar as crianças de casa expõe a um risco não só a elas, como aos pais, aos avós e todos os contactantes. Então, houve um retrocesso, mesmo num período em que nós estávamos na classificação laranja, o próprio prefeito tomou a decisão de não abrir o comércio, ou melhor, de fechar o comércio, por conta dessa visão um pouco abusiva de movimento da população. O que a gente viu nesses 4 meses foi um decréscimo da aderência que a população teve ao isolamento social. Nos meses de março, que foram só 2 semanas, e depois abril, o isolamento social era bastante alto e bastante adequado. Foi importante para nós esse período, porque nós nos preparamos, aumentamos leitos, contratamos leitos, expandimos leitos, fizemos hospital de campanha, de modo que quando a avalanche chegou, e chegou dura para valer, a gente teve condição de, mesmo trabalhando nos limites, quero deixar bem claro isso, nós nunca escondemos isso, fizemos todas as divulgações de maneira a mostrar que a gente vivia no limite do risco mesmo, mas não tivemos nenhum paciente na nossa cidade que deixou de ter acesso e qualidade de acesso. E isso foi fundamental. Nós estamos vivendo um momento eu acho, um momento de transição. Há um certo platô, uma certa diminuição do número de casos novos, temos um pouco menor pressão sobre os pronto-socorros e pronto-atendimentos, e menor pressão sobre os leitos de UTI. Entretanto, a gente sabe que os leitos de UTI, eles vão demorar, e a mortalidade também vai demorar um pouquinho para cair, porque a permanência nos leitos de UTI é muito longa. Nós começamos aqui com quase 3 semanas de média de permanência, isso caiu para 2 semanas, mas ainda assim, você vê que cada leito de UTI, ela vai atender, em média, no máximo 2 pacientes por mês. Então, você precisa de muitos leitos para atender poucos pacientes, diferente dos leitos de retaguarda. Os leitos de retaguarda, você faz um giro muito mais rápido, entre 2 e 3 dias, de modo que os leitos de retaguarda são capazes de cuidar de 10 a 15 pacientes por mês. Né? Então, nesse momento, nós estamos vivendo essa expectativa, o tempo epidemiológico de implantação e desenvolvimento da epidemia está completando em torno de 8 semanas e nós acompanhamos aí dia a dia, 2 vezes por dia, toda a ocupação de todos os leitos da cidade, no sentido de ver para onde estamos caminhando. A questão da fase amarela e laranja, eu gostaria muito que isso fosse consequência de uma certa estabilidade e não uma coisa conjuntural, né? A gente sabe que as cores, elas não são definidas pela cidade, mas ela é definida pela região, né? Então, isso que define. A nossa cidade está no vermelho e, por hora, pelos critérios do governo do Estado, são 5 critérios, mas o critério que tem maior peso ponderal é a ocupação das UTIs e a nossa ainda é superior a 80%. Tá certo, a gente gostaria de agradecer o secretário estadual, o secretário municipal de saúde de Campinas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Tenha um bom dia.